Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom nós estarmos na casa de Deus nessa noite, reunidos como igreja, para louvar e exaltar ao nome do nosso Deus, a Ele que tem sido nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. Eu muito me alegro em poder estar aqui reunido com a igreja do Senhor no 8º Ibatiba, a Viva Ibatiba, para adorar a Deus juntamente com a igreja e também para cooperar com os irmãos na ministração da palavra. E para isso eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Nós vamos ler o versículo de número 1, o versículo de número 2, e logo após nós vamos ler o versículo de número 6. Enquanto os irmãos vão localizando, eu quero glorificar a Deus pela vida de toda a igreja do Senhor. A Assembleia de Deus é tempo de milagres. Que Deus possa abençoar os irmãos, que este culto seja o início daquilo que Deus vai fazer entre os irmãos nesse final de semana e que fique marcado na vida dos irmãos estes dias, como dias que Deus separou para trazer um grande reavivamento para a minha e para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente ao pastor Eliomar, é isso mesmo, né? Pastor Eliomar, Deus abençoe o senhor, a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, né? Depois o senhor arranca a cinta, quando o senhor chegar em casa, o senhor arranca a cinta e lembra ele dos tempos de menino, lenha ele. Deus abençoe também ao Elis, Deus abençoe aos irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, a todos os obreiros, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de fazer a leitura, eu gostaria de dizer aos irmãos que, findando esse culto, eu vou estar ali na porta com alguns materiais. Eu trouxe alguns livros, eu tenho outros títulos ali, não são de minha autoria, mas eu ainda tenho outros títulos ali atrás, mas eu trouxe só 2 aqui para o púlpito. O primeiro é A Pessoa e Obra do Espírito Santo, e eu quero estender essa indicação a todos os queridos companheiros obreiros que estão aqui à minha retaguarda, e também Segundo as Escrituras, que é uma introdução à teologia bíblica de Charles Dodge. Cada livro sai no valor de R$30 e que Deus em Cristo Jesus recompense os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: a todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Por que investir o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda a atenção, e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Quem pode dizer amém? Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu gostaria que os irmãos, a título de fixação, levantassem uma de suas mãos comigo nessa noite e dissessem a seguinte frase: o servo nos deu um lugar à mesa. Você acredita nisso nessa noite? O profeta Isaías está inserido na classe dos profetas maiores. Isaías está inserido na classe dos profetas maiores, não porque Isaías realizou grandes milagres, numerosas curas, profetizou bastante. Isaías está inserido na galeria dos profetas maiores,
devido à grande extensão literária que Isaías produziu no seu ministério. Porque o que difere um profeta maior de um profeta menor é apenas a extensão literária que este profeta produziu, escreveu ao decorrer do seu ministério. Isaías está inserido na classe dos profetas maiores. Isaías profetizou durante algumas décadas na nação de Israel, sendo um homem honrado, um homem de autoridade, um homem levantado por Deus para anunciar no seu tempo a santa e poderosa palavra de Deus. Os livros que trazem grande sabedoria na Bíblia Sagrada, que são parte dos livros poéticos, Eclesiastes, Cantares e Provérbios, foram escritos por Salomão no ápice do reinado de Israel ou no apogeu da nação de Israel. Apenas nos reinados de Davi e Salomão foram reinados onde Deus de fato foi honrado no centro de Israel. Houve grande prosperidade, houve paz, houve honra e louvor ao nome do Senhor. Com a morte destes grandes monarcas, nós vamos perceber o declínio desenfreado com que se acometeu a toda a nação de Israel. No desenrolar desse processo, nós vamos perceber que Israel partiu ao meio, separando em reino do norte e reino do sul. 2 tribos ficaram ao sul e 10 ao norte. Quando o livro do profeta Isaías está sendo escrito, está sendo formado, se por um lado Salomão escreveu os livros de sabedoria no apogeu da nação de Israel, Isaías começou a escrever o seu livro em meio ao declínio espiritual de um povo escolhido. E por que nós podemos afirmar aqui nesta noite declínio espiritual de um povo escolhido? Porque Israel não era mais uma nação que agregava a cultura do mundo antigo. Israel era uma nação separada por Deus, escolhida por Deus. Eles são chamados de a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó, o povo eleito do Senhor, pelo qual o próprio Deus separou para si mesmo, a fim de fazer deste povo uma imagem de exemplo para todo o mundo antigo. Porém, ao observar o livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar o grande declínio espiritual e moral do povo escolhido. Porque uma vez que uma nação declina espiritualmente, o atributo moral vai logo atrás. Porque a espiritualidade verdadeira, ela exerce um grande fator de mudança na moral de um povo. Quando Israel está declinando espiritualmente, a crise moral também se instala no centro desta nação. E é nesse exato momento que vão surgindo os profetas do Senhor. Em meio a este caos espiritual e moral, surgem os profetas do Senhor, tais quais como Isaías. Pois os profetas eram levantados quando o povo se afastava do relacionamento e da aliança com Deus. Olhe para mim aqui nessa noite. Se a Babilônia não estivesse se relacionando com Deus, é até tolerável. Se a Síria não está voltada para Deus, é até tolerável. Mas nós estamos falando de Israel, o povo eleito de Deus. Deus fez deste povo um povo pelo qual ele queria se relacionar, se revelar, estar presente. Porém, este povo estava afastado da sua aliança com Deus. Eles estavam desviados. Eles estavam longe dos princípios que Deus queria. Eles estavam longe da verdade soberana que Deus havia estabelecido como regra de vivência e prática da sua existência. É nesse momento que vai surgindo Isaías e outros profetas, pois estes homens foram a classe que Deus usou como recurso de emergência.
Aqueles que já leram o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill, os irmãos irão perceber que o prefácio deste livro foi feito por um grande homem chamado A.W. Tozer. E Tozer, quando está prefaciando Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele faz uma síntese do ministério profético de uma maneira muito incrível. E ele apresenta o ministério dos profetas como aqueles que são nada mais, nada menos do que organizadores do caos. Tozer cita o exemplo de uma empresa, quando o bicho está pegando, tem funcionário que fica tranquilo enquanto as coisas estão tranquilas. Mas quando o bicho está pegando, eles são recorridos pelo dono da empresa para organizar o caos. Eles são utilizados como recurso de emergência. Era aquele botão de emergência. O que é isso? Quando os reis e sacerdotes falhavam, apresentando para nós o moral e o espiritual. Quando os reis falham no moral, quando os sacerdotes falham no quesito espiritual, Deus levantava os seus profetas como recurso de emergência. Os profetas eram os organizadores do caos, dotados pela palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, para organizar o caos presente. Eles eram levantados por Deus para exatamente colocar a casa em ordem. Eles eram levantados por Deus para exatamente organizar a casa que estava uma bagunça. E como é que eles faziam isso? Através das profecias, as palavras de Deus pregada ao coração do povo. Porque os profetas falavam da parte de Deus ao povo. Os profetas falavam da parte de Deus ao coração do povo. Eles não falam por si mesmos. Eles não falam por vontade própria. Me deu uma vontade de profetizar, eu vou profetizar agora. Eles não profetizavam por vontade própria. Eles falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, ao coração do povo, ao coração daqueles que estavam ouvindo. Constantemente os profetas adquiriram o bônus da chamada profética, que era a impopularidade. Você acha que Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu e tantos outros, hoje eles teriam, se eles existissem hoje, eles teriam milhões de admiradores na internet? Você acha que hoje eles teriam milhões de seguidores na internet? Muito provavelmente 80% do povo que seguisse a esses homens seriam haters. Aqueles que massacrariam as suas profecias, aqueles que os odiariam por falarem esta verdade, porque o bônus do ministério profético, eu digo isso de uma maneira irônica, era a impopularidade. Eles eram impopulares, eles não eram queridos, eles não eram afamados, eles não eram aplaudidos, eles não eram abraçados, eles eram extremamente impopulares, pois eles exerciam seu ministério em tempos de crise, para apontar os pecados e falhas do povo e de seus líderes. E quando eu falo isso, eu não estou falando dessas profecias que as pessoas falam nos nossos dias, e são profecias que são verdadeiros tiro para cima, aonde que cair, pegou. Esse povo que levanta no meio da igreja e diz assim, assim diz o Senhor, aí tem alguém em cima do púlpito que está em pecado, e não sei o que tem, aquilo outro, que causa certo tipo de desconfiança e desequilíbrio na igreja. Isso não vem da parte de Deus. Os profetas, quando iam repreender os pecados e falha do povo e dos líderes, os líderes, eles chamavam no cantão, e o povo, eles pregavam em praça pública, porque é necessário maturidade para exercer o ministério da exortação, ou não posso chamar de ministério, mas é necessário maturidade para exortar de acordo com aquilo que Deus está ministrando ao coração. E eles eram chamados para apontar estes pecados, para apontar estas falhas do povo e da sua liderança. Os profetas eram nada mais, nada menos do que a consciência moral das suas épocas.
Sabe aquele momento que você acha alguma coisa na rua, ou que você vê alguma coisa, você diz assim, pega ou não pega? É de alguém ou não é de alguém? E a consciência fica assim, não pega, não pega, não pega, não pega. Uma consciência moral, mas parece que tem um diabinho dizendo assim, pega, 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 que não vai dar nada não. Esse era o Israel, com o diabinho dizendo, peca, 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 peca. Vai para longe de Deus, vai para longe de Deus, vai para longe de Deus. Mas os profetas eram a consciência moral, dizendo, Deus não quer esse caminho. Deus não quer isso para a gente. Nós somos povo eleito de Deus. Nós somos a nação eleita de Deus. Vamos convergir a rota. Vamos voltar para o Senhor. Eles eram a consciência moral. Eram eles quem apontavam pela palavra de Deus o certo, pela luz da palavra do Senhor. Foram pessoas escolhidas diretamente por Deus, das mais diversas origens. Porque olhe para mim aqui nesta noite, queridos irmãos, o ministério profético não era algo passado por filiação. Filho de profeta não era profeta. O ministério profético não era passado de pai para filho, como o sacerdócio. O ministério profético provinha diretamente da escolha divina. Era ele quem apontava o dedo e decidia escolher quem queria, da onde queria, como queria. É por isso que você tem profetas das mais diversas origens. Você tem profetas, muito provavelmente primos de reis, como Isaías. Você tem profetas boiadeiros, como Amós. Você tem outros agricultores, como Eliseu. Você tem matutos da roça, como Elias. Você tem outros que vêm de uma linhagem sacerdotal, como Jeremias. Mas não tem uma regra dizendo, o filho do profeta será profeta. Deus visitava uma casa e dizia, esse aqui é meu. Esse aqui eu estou separando para mim. Esse aqui será o meu profeta. A escolha provinha de Deus. A escolha provinha diretamente dos dedos de Deus. É por isso que eles vinham das mais diversas origens. Isaías foi escolhido por Deus para ser esta consciência moral, para organizar o caos presente e para falar ao coração do povo a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. A experiência que marcou a vida de Isaías foi Isaías capítulo de número 6. Nós não podemos dizer aqui nessa noite que Isaías foi chamado no capítulo de número 6, pois desde o capítulo de número 1 Isaías já estava profetizando. Só que há uma mudança no comportamento da frase iniciada por Isaías ao profetizar ao povo. Pois do capítulo 1 ao capítulo de número 5, você vai perceber que Isaías profetiza pregando assim: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas alguma coisa mudou a partir do capítulo de número 6, porque quando ele estava do 1 ao 5 ele gritava ai de vós, mas quando ele encontrou com Deus no capítulo 6 ele gritou assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência que marcou a reafirmação da chamada de Isaías foi no capítulo de número 6. A chamada de Isaías produziu muitas coisas na sua fé e no seu caráter. Alguma coisa mudou em Isaías, alguma coisa foi mexida em Isaías, alguma coisa reconfigurou Isaías, porque a visão que ele teve foi extraordinária. O que aconteceu com ele foi extraordinário. Em primeiro lugar, nós temos a revelação divina, porque ele começa dizendo assim a partir do versículo 1: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e acima dele vi serafins, que com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam, e gritavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías está tendo esta grande visão da revelação divina, ele parte para uma segunda colocação, que é a chamada, ou que esta visão que Isaías teve produziu na sua fé e no seu caráter, a convicção dos seus pecados pessoais. Porque até então ele olhava e só enxergava o pecado dos outros, dizendo: ai de vós.
Mas no dia em que ele encontrou com a glória de Deus, a Bíblia diz que quando ele viu aquela cena, Deus em sua glória, o seu séquito, ele enchendo o templo, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A revelação divina foi como espelho, foi como se refletisse a pecaminosidade de Isaías, foi como se refletisse a pecaminosidade de Isaías, a sua sujeira, as suas transgressões, e ele teve a convicção dos seus pecados pessoais, e ele parte para a confissão deles: sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele passa pela convicção e pela confissão, ele entra na fase da purificação. Quando eu disse isso, veio um serafim com uma brasa, com uma tenaz em sua mão, tocou-me a boca e disse: purificados estão os seus pecados. Isso marcou tanto a vida de Isaías, que quando houve-se um grito no santuário dizendo assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele deu um grito e disse: eu estou aqui, pode me enviar. Isaías foi comissionado. Isaías teve uma revelação divina, ele teve a convicção dos seus pecados, confessou os seus pecados, teve os seus pecados purificados, e de quebra ainda foi comissionado para uma grande missão na nação de Israel. Alguma coisa mudou e mexeu na estrutura de Isaías a partir do capítulo de número 6. Aquela visão foi tão extraordinária, queridos obreiros, que toda a profecia de Isaías, ela gira em torno de uma frase: Santo de Israel. Santo de Israel. Foi tão grande a visão que Isaías teve, que ele se refere ao Senhor como Santo de Israel, e toda a sua mensagem gira em torno deste tema. Ou seja, Deus sendo santo, ele requer que o seu povo seja santo, acima das formalidades da lei mosaica. Diga comigo: formalidades. Não diga mais forte, diga formalidades. O que é que Deus queria? Um coração correto e uma vida justa. Um coração correto e uma vida justa. Porque as profecias de Isaías, elas criticavam a religiosidade do povo. Eles se tornaram pessoas extremamente religiosas. A insensibilidade e a injustiça também eram apontadas por Isaías. O orgulho e a vida de licenciosidade moral que eles haviam abraçado. Eles estavam apenas com a formalidade da lei. Eles estavam apenas com a formalidade dos sacrifícios. Eles estavam apenas com a formalidade das coisas. O que é isso? Eles faziam só apenas de forma formal. Eles realizavam estas ações de forma muito formal. Eles não tinham uma espiritualidade viva. A chama não estava acesa. O coração não pegava fogo. Eles se tornaram pessoas extremamente religiosas. O seu estilo de vida havia excluído Deus de absolutamente tudo. Deus não fazia parte da própria religião. Deus não fazia parte da política. Deus não fazia parte da legislação. Deus não fazia parte da economia. Mas mesmo Deus não fazendo parte disso tudo, a religiosidade imperava no coração, porque Deus não estava no centro. Mas mesmo assim eles iam ao templo. Deus não estava no centro, mas mesmo assim eles faziam seus sacrifícios. Deus não estava no centro, mas mesmo assim eles comemoravam os dias santos. Deus não estava no centro, mas mesmo assim eles oravam. E aí Deus os acusa no capítulo 1, versículo 10 ao 15, no capítulo de número 29, versículo 13. Eis que assim declara o Senhor: visto que esse povo chega junto de mim apenas com palavras sem atitude, e se me honram somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Sabe o que é que Deus está acusando o seu povo no versículo de número 29? Eu não faço parte de nada disso
isso aí. Eu não faço parte das orações de vocês. Eu não faço parte dos louvores de vocês. Eu não faço parte do culto de vocês. Vocês falam sobre mim, mas o seu coração não tem nada de mim. Vocês cantam sobre mim, mas o meu coração não tem nada de mim. Vocês dizem coisas sobre mim com seus lábios, mas o seu coração está longe. Seu coração está distante, seu coração está desviado. A trama que Israel traçou pelo passar dos anos, ou seja, o plano de vida pelo qual eles se estruturaram, era manter a religiosidade, mas sem ter Deus para ditar as regras. Não, a gente gosta do culto, a gente gosta disso tudo aqui, a gente gosta da oração, a gente gosta do sacrifício, a gente gosta disso aqui, mas esse negócio de Deus mandando na gente, Deus ditando as regras, Deus falando pode isso, não pode aquilo, isso a gente não quer. E eles afastaram Deus, eles tiraram Deus, de forma que o porto seguro de Israel era o Egito, ou era a Síria, ou era a Assíria, ou tanto faz. Ora eles recorriam ao Egito, ora eles recorriam à Síria, ora eles recorriam à Assíria, ora eles iam recorrendo às outras nações, porque eles não queriam se submeter à vontade de Deus. É por conta disso que as profecias de Isaías são carregadas com um tom de juízo. Há um juízo muito grande nas profecias de Isaías. Há o prenúncio de um castigo, há um prenúncio de uma ira a ser derramada, há o prenúncio de uma purificação a acontecer, há o prenúncio de um juízo a vir ocorrer sobre Israel, caso não haja arrependimento. Em última instância, caso esse povo não se arrependesse, eles cairiam no cativeiro, pois Isaías 21:3 e 22:12, o próprio Senhor aponta que possivelmente os livraria da Assíria, mas não da Babilônia, e a gente sabe que isso aconteceu. É por isso que nós podemos dividir o livro de Isaías de duas maneiras. A primeira maneira que nós podemos dividir o livro de Isaías, nós o repartimos em 3 partes. Quantas partes? Quantas partes? A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo de número 39. São as profecias para antes do exílio. A segunda parte é do capítulo 40 ao 55. Profecias para o exílio. E a terceira parte do 56 ao 66. Profecias para depois do exílio. Mas eu gosto muito da segunda maneira que nós podemos repartir o livro de Isaías. A segunda maneira, nós repartimos o livro de Isaías apenas em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao 39, o volume do juízo, as críticas de Deus, as acusações de Deus, o prenúncio desse juízo, o aviso que a ira de Deus está chegando. Mas do capítulo 40 ao capítulo de número 66, é um período de que nós podemos definir como a segunda parte do livro de Isaías como um consolo, como uma regeneração, como um alívio, como algo que Deus estava mexendo com eles. Por que eu digo isso? Porque que nós podemos enxergar a partir do capítulo de número 40 ao 66 um consolo de Deus nessas profecias, queridas irmãs. E para aqueles que ainda estão interessados nesta mensagem, é que a partir do capítulo de número 40, apesar de todo o livro do profeta Isaías ele ser considerado o profeta messiânico, porque fala acerca da obra redentora do Calvário, no capítulo 6, no capítulo de número 7, no capítulo de número 9, ele fala prenúncios acerca da vida do Messias, como que ele nascerá de uma virgem, ele virá de Belém, ele será chamado justo, santo, pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas só, não obstante a isso, Isaías, a partir do capítulo de número 40, ele começa a associar esse que nascerá de uma virgem, esse que será o príncipe da paz, esse que é o pai da eternidade. Isaías o chama a partir do capítulo de número 40 como o servo sofredor. Se você pegar a partir do capítulo de número 40 ao 66, se você não tiver muita vontade de ler o livro do profeta Isaías todos, embora você provavelmente precise fazer isso, mas pegue a partir do capítulo 40 até o 66 e vá arriscando todas as vezes que aparecer a palavra servo, todas as vezes que aparecer esta palavra servo, é o prenúncio do consolo de Deus para a vida do seu povo, é o prenúncio da reestruturação de Deus para o seu povo, é o prenúncio da regeneração de Deus para o seu povo, porque o tom
das profecias de Isaías são revestidos de Cristo, mas a partir do capítulo de número 40, esse tom de esperança é endossado com base na chegada do servo, o servo sofredor. No capítulo 42, versículo de número 1, o próprio Senhor diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. É o próprio Deus anunciando acerca de um servo levantado por ele, eleito por ele, cujo espírito do Senhor está sobre ele, pelo qual ele está vindo para trazer justiça aos gentios. Olhe para mim aqui nessa noite, queridos irmãos. Se o coração do Novo Testamento é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O coração do Antigo Testamento é Isaías 53, e o que está escrito em Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o coração do Antigo Testamento. É Isaías anunciando o que esse servo que está para chegar vai fazer. Ele está vindo restaurar, ele está vindo reconciliar, ele está vindo restabelecer. O capítulo de número 54 é um dos resultados do que a ação deste servo fará. E por quê? Porque o capítulo de número 54 é a figura de Deus, Jeová, o marido fiel, perdoando a Israel, a esposa infiel, e a restaurando ao seu lugar de bênçãos. Mas o capítulo de número 55 é o anúncio a nós, os gentios. Segure a mão desse crente que está ao seu lado e diga para ele: você não é judeu. Não, diga para ele, diga para ela: você não é judia, você não é judeu. Mas o capítulo 55, o servo nos deu um lugar à mesa, porque o capítulo 55 contém um convite especial aos gentios, pois o servo não veio para morrer apenas pelos pecados de Israel. Não existe um versículo na Bíblia que diga, não toca essa bateria não, pelo amor de Deus, não diga para mim que você vai encontrar na Bíblia versículos que digam que o servo veio morrer apenas por Israel. Não. O que você vai encontrar em João, a partir do capítulo 1, versículo 20, é João Batista batizando e pregando, e quando de repente ele encontra o servo vindo no meio da multidão, aí ele olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. João, não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João 4,14 ele disse assim: o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí a gente foi alcançado. Aí eu quero aplicar a partir do versículo 6 de Isaías 55, de trás para frente, de uma forma proposital. Isaías grita assim no versículo 6 do 55: buscai ao Senhor.
buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Todo o Antigo Testamento Deus se aproximou do seu povo. Deus buscou nutrir um relacionamento profundo e evidente, que Deus estava disposto a se deixar ser encontrado. Mas na maioria das vezes Deus foi incompreendido e foi substituído por imagens falsas de outras divindades, até que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí alguém me pergunta assim nessa noite, se Isaías estava gritando para os gentios: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Onde está Deus? Como encontrar Deus? Essa foi a mesma pergunta que Filipe fez diante daquele que veio para nos revelar o Pai. Ele olhou para ele e disse assim: já que o Senhor está indo embora, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olhou para ele e disse assim em João 4,14, do 4 ao versículo 9: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também a palavra de meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. E solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus mostrou-lhes: há tanto tempo eu estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim também vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? O Pai foi nos revelado pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que eu estou querendo dizer, senhores obreiros? O servo rasgou a sua carne para nos abrir um novo e vivo caminho. Eu vou dizer de novo isso aqui: o servo rasgou a sua carne para nos abrir um novo e vivo caminho. A história de que todas as religiões levam a Deus, ela é falsa. Só existe um caminho pelo qual nós podemos buscar a Deus e encontrá-lo, e esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Pelo servo sofredor e a sua carne rasgada, nós temos plena confiança para encontrar a Deus, para buscar e encontrar a Deus. A carta aos Hebreus capítulo 10 versículo 19 ao 22 diz assim: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, e portanto acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos no purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sabe o que é isso, meu irmão? Você pode levantar as mãos hoje e dizer: Deus me socorre, e Ele te atende, porque o servo nos deu um lugar para buscarmos a Deus e encontrá-lo. Pode buscar que Ele está ouvindo, pode gritar que Ele está ouvindo, pode adorar que Ele está ouvindo, pode levantar as mãos e louvar que Ele recebe, mas não é por sua causa não, é porque tem alguém na frente. Tem alguém na frente, é Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Não é mais um sumo sacerdote apenas uma vez ao ano que tem a honra de encontrar Deus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm acesso direto ao coração do Pai. Pode clamar que Ele ouve,
pode adorar que Ele recebe. Não, não, não. Escuta e batiba o que eu estou dizendo nessa noite. Deus não está retido atrás do véu. Deus também não está morto, como secularistas banhados na filosofia de Friedrich Nietzsche querem dizer para nós. Ele está vivo. E Ele está acessível. Pregador, quem é que pode encontrar Deus? Cantou o salmista no Salmo 24, versículo 3 ao 5. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé diante do santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Eu vou deixar você pensar só um minutinho enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Meu irmão, o nosso quarto de oração, a igreja, pode se tornar um Êxodo 19. O que é isso, pregador? Êxodo 19, Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, bota o povo lá embaixo no monte, que hoje você vai ver o pau quebrar. Hoje eu quero me revelar para o povo, Moisés. Você sobe para cá e eu me revelo. Aí a Bíblia diz que quando Deus desceu, havia fogo, havia fumaça, havia trovões, havia relâmpagos, a terra fumegava e tremia, e o povo teve medo. E disse assim: Moisés, pode ir lá você falar com o Senhor, porque a gente está com medo. Mas hoje nós temos acesso à revelação de Deus, mas quando Ele se manifesta a gente não tem medo. Mas não é porque você é bom, não, é porque nós estamos atrás de alguém. Nós estamos escondidos atrás da justiça de alguém, e esse alguém veio nos revelar a glória de Deus. Você está escondido em Cristo, minha irmã. Você está escondido em Cristo, meu irmão. Aí ele parte para o versículo de número 2 e diz assim: suor e dinheiro naquilo que não satisfaz. No versículo 5 ele está dizendo, no versículo 6 ele está dizendo: pode buscar o Senhor, porque Ele está acessível. Aí no 2 ele diz assim: suor e dinheiro naquilo que não satisfaz. O que é isso, pregador? É que a vida sem Cristo, ela é extremamente pobre e vazia. O homem pode gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, na tentativa inútil do homem de pensar que as riquezas deste mundo vão suprir o vazio existencial da sua alma. É quando alguém diz assim: quando eu tiver a minha conta bancária com tanto guardado, eu vou ser alguém feliz. É quando alguém diz: quando eu andar em tal carro, eu serei feliz. Quando eu passar em tal concurso, eu serei feliz. Quando eu tiver tal faculdade, eu serei feliz. Quando eu tiver tal montante de dinheiro, eu vou ser feliz. Eles correm atrás, mas quando eles conquistam, não satisfazem. Aí ele diz assim no versículo de número 2: suor naquilo que não produz satisfação. É outra tentativa inútil do homem ao pensar que uma carreira bem sucedida, uma faculdade, um concurso público, uma profissão frutífera irá preencher o vazio existencial da sua alma. O homem pode ter dinheiro, o homem pode ter carrão, pode vestir bem, pode andar igual uma dondoca, pode andar em bonitão, bem ajustado, garbonido, mas nenhuma destas coisas é capaz de preencher o vazio existencial. Suor e dinheiro naquilo que não satisfaz. Tentativa inútil do homem de usar dos recursos humanos para preencher o vazio existencial da sua alma. Mas como saciar então? Como preencher então?
Eu disse a você que aplicar o texto de baixo para cima de forma. Aí ele chega no versículo 1. Aí ele grita assim: a todos que têm de sede, vinde as águas cristalinas. Irmão, se você estava esperando um manipulador nessa noite, você caiu do cavalo. Ele dá um grito e diz assim: a todos que têm sede, vinde as águas cristalinas. Há uma aclamação divina a todos aqueles que têm sede, que estão em busca de encontrar um propósito na vida. Encontrem a satisfação, venham, bebam. As fontes estão abertas, as fontes estão jorrando, as fontes estão disponíveis. Pode vir, bebê. Sabe o que eu acho interessante, pastor Eliomar? É que haviam vendedores que pegavam o seu carrinho, colocava água, colocava leite, colocava vinho, parava no meio da cidade e eles gritavam: quem tem sede, venha. E, meu irmão, só que quando você está vendendo, a última coisa que você quer ver perto de você é quem não tem dinheiro. Só que esse que está gritando no versículo 1, ele está dizendo assim: vem e bebam, sem recurso, sem custo e sem dinheiro. Eu vou dizer de novo: esse que está olhando e está dizendo: vinde as águas e bebam. Ele está dizendo: venham, bebam água, beba leite e beba vinho, sem custo, sem recurso e sem dinheiro. É como se um rei pegasse um carrinho de finas iguarias do palácio, parasse no bairro mais pobre da cidade e desse um grito: quem tem fome e sede, venha e beba. Só vai vir gente pobre. Aí quando alguém grita e diz assim: nós não temos como pagar, ele grita e diz assim: pode comprar, sem custo, sem recurso e sem dinheiro. O banquete da salvação está posto, pode chegar. O banquete da salvação está armado, pode sentar. Você não tem dignidade e os seus recursos não lhe confeririam um lugar à mesa, mas o servo filho de Deus pegou vestes de pobre, armou o carrinho, parou no meio da cidade e disse: quem tem sede, venha e beba. Mas nós não temos condições. Ele olhou e disse: é de graça. O servo sofredor de Isaías 53 nos conferiu um lugar à mesa do banquete da salvação. Nós não tínhamos recursos suficientes para conquistar uma vaga, mas Ele nos conquistou um lugar. Ou será que vocês não se lembram daquilo que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19? Porquanto, caros irmãos, estáis cientes que não foi a preço de coisas perecíveis, como ouro, prata e rubi, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus, o seu sangue que emanou no Calvário. Segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele assim: venha ao banquete da salvação, a mesa está posta.
gente, me ajuda. Se eu dissesse que tinha visto um anjo aqui, tinha gente pulando. Se eu dissesse que viu uma labareda de fogo aqui sem ver nada, tinha gente marchando. Se eu abafasse esse microfone e desse 2 gritos aqui, tinha gente pulando a 2 metros de altura. Mas o que eu estou dizendo para você nesta noite é: você não merecia sentar na mesa, mas o servo nos deu um lugar. O servo nos deu um lugar. O servo nos deu um lugar. Funciona assim. Quando você chega no banquete para se assentar, você olha para as suas mazelas, você olha para a sua pequenez, você olha para as suas dificuldades, e você diz: eu não tenho condições. Mas aquele quem dá os lugares à mesa, ele coloca a mão no nosso ombro, pastor, e diz assim: tetelestai. Tetelestai. Sabe o que ele está dizendo com tetelestai? Pode sentar, porque o preço já foi pago. Venha ao banquete da salvação, sem recurso, sem custo e sem dinheiro. Tetelestai. 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 Estou deixando você pensar no que eu estou pregando. Eu te dou mais 30 segundos para você pensar no que eu estou pregando. O servo nos deu um lugar à mesa. Você não merecia sentar lá, mas a justiça dele nos alcançou. Você não merecia sentar na mesa, mas o sangue dele nos comprou. Você gastava o seu suor e o seu dinheiro naquilo que não satisfaz, mas no dia em que você sentou na mesa, ele veio e preencheu o seu coração. Tetelestai. Tetelestai. É por isso que você está aqui nessa noite. Talvez você não mora na casa que quer, não anda no carro que quer, não tem o salário que quer, não tem o emprego que quer, mas estas coisas não valem nada comparado a você olhar e dizer: estou sentado na mesa. Eu já vou encerrar, fique de pé. Eu quero ver se vocês são raiz agora. Enquanto eu falo disso, banquete da salvação, eu me lembro de uma canção que a gente canta, muito provavelmente todo primeiro domingo do mês. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou.
celestial maná. Vem cear, manda uma chanta gamarramaia. Jesus o manda outra vez partir. E ao voltar da praia, então, vendo fogo, peixe, pão, pula agora. Fala em línguas estranhas agora. Marcha agora, eu quero ver agora. Não existe uma mensagem maior do que essa. Se alegra agora, marcha agora. Entra no manto agora, é agora, é hora, é agora. Mandou mais chomacanda gaia. Chega desse evangelho adulterado. Chega dessa manipulação.